Fique à vontade. Daqui a pouquinho nós vamos comungar com o nosso Deus. Amém? Celebrarmos aqui a Santa Ceia do Senhor. Irmãos, todos nós sabemos que os dias estão se findando. Amém? Amém. E nós, como pregadores, da palavra de Deus, temos que alertar o povo, como uma atalaia faz. Muitas pessoas estão dispersas, desapercebidas, mas vai chegar o dia que o Senhor cumprirá a sua promessa. E a grande pergunta é: você está preparado? E esse dia nós sabemos que pode chegar a qualquer momento. Não é apenas no arrebatamento que o Senhor virá para nós, mas o Senhor pode vir para cada um de nós individualmente. Não sabemos o dia da nossa partida. Sim ou não? Não sabemos como será esse dia. Então nós temos que estar atentos. É como a palavra de Deus diz, que aquele que é santo se santifique mais, mas aquele que é sujo, que se suje mais. E hoje nós temos, sim, templos cheios, em muitos casos, mas de pessoas vazias, na maioria das vezes. De pessoas que estão ali apenas passando um tempo ou buscando outra coisa e não a Deus. Então nós temos que estar preparados, irmãos. Como Jesus disse: esteja acesas as vossas candeias e cingidos os vossos vestidos, porque esse dia virá. E a dúvida das pessoas, quantas pessoas vão se salvar? Irmãos, a preocupação não tem que ser essa. A preocupação é você perguntar para si mesmo: eu sou salvo? Ah, mas ninguém sabe, bispo. Sabe sim, o salvo sabe. Paulo falou: eu tenho desejo de partir, de estar com Cristo. Eu tenho desejo de sair desse tabernáculo terrestre e habitar com Cristo. Mas aí ele disse: o morrer para mim é lucro, o viver é Cristo. Quem poderia fazer tal afirmação dessa se não tivesse certeza para onde iria? Uma certa vez fizeram uma pergunta para Jesus, As pessoas hoje estão em busca de facilidades e deturpam até a graça de Deus, Deturpam, acham que, não, eu vivo hoje no tempo da graça. Tudo bem, a salvação é pela graça, mas aí, irmãos, você tem conservado a sua salvação? Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, o versículo 22. Lucas capítulo 13, versículo 22. Amém? Olha o que diz aqui: percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão.
Por que Jesus falou dessa forma? Muitos procurarão entrar e não poderão. Não é a graça? Sim ou não? Que muitos, às vezes, usam essa palavra para se justificar, para até justificar a sua falta de compromisso com Deus, a sua falta de comprometimento com as coisas de Deus, a sua falta de zelo, porque a Bíblia diz: buscai a paz e a santificação, porque sem a qual ninguém... A Bíblia está dizendo que eu tenho que buscar, você tem que buscar. Isso é porta estreita. As pessoas hoje usam, os ditos crentes de hoje usam a graça, a palavra graça, não a graça, para justificar o seu pecado, para justificar o seu desleixo para com a sua vida espiritual. Jesus está dizendo: muitos procurarão entrar e não poderão. Por quê? Porque a porta é estreita. Não tem como passar por essa porta querendo carregar a bagagem do velho homem lá atrás. Não há salvação sem arrependimento, sem mudança de vida. Então muitos procurarão entrar. Como assim? As igrejas estão inchadas. Hoje, falar que é crente é moda, mas poucos agem como tais. Como assim, bispo? Porque a Bíblia fala que Deus vai vir buscar um povo santo. Santo no sentido de ser separado. Santo no sentido das pessoas olharem e distinguir entre o crente e o não crente. Mas hoje até isso está difícil distinguir. Sim ou não? Amém. Porque hoje a igreja está na moda do tudo junto e misturado. Só que o povo de Deus não é misturado, é separado. É separado. É um povo santo, exclusivo de Deus. Não é um povo misturado com o mundo. Antigamente a gente conseguia distinguir o crente do não crente, não por causa apenas da roupa, que isso também... Porque hoje tem o crente, não estou falando de saia, eu estou falando de se vestir com pudor. Porque até aquelas que vestem saias estão se vestindo sem pudor. Estão na frente do altar, é como se estivessem nua. É aqueles ditos crentes que devia ser separado, que não devia... A sua beleza está no frisado do cabelo ou da roupa que veste, mas no seu procedimento. É os crentes da calça apertada. O homem também. Quer dizer, que divisão, que separação é essa? Porque há uma separação entre aquele que é de Deus e que não é de Deus. Jesus vai fazer essa separação no dia da colheita. Vai colocar o trigo no celeiro e vai pegar o joio e jogar onde? No fogo para ser queimado. Então veja, está sim misturado, mas há distinção. Então, a porta apertada quer dizer, é nós lutarmos contra nós mesmos. Contra o desejo desenfreado da carne. Amém? Porque nós não devemos deixar a carne predominar na nossa vida. Nós temos que vencer a carne. Porque aqueles que é de Deus
Paulo fala em Gálatas: pois os que são de Cristo fizeram o que com a sua carne? Gálatas 5:24. Crucificaram ela. Não satisfazem ela, mas crucificaram ela. O que quer dizer crucificar? Mataram ela. Como Paulo mesmo fala, se eu não me engano, aos Colossenses, que nós temos que mortificar os nossos membros. Me perdoe se eu estiver errado, não estou lembrado agora. Mas nós temos que fazer morrer os nossos membros sobre essa terra. Para quê? Para que haja realmente uma diferença. Como lá em Malaquias diz: então verás outra vez. Outra vez, quer dizer, um dia houve, já não tem mais. Mas outra vez vocês verão a diferença daqueles que servem a Deus, daqueles que não servem a Deus. Amém? Amém. E não é por estar enfinhado dentro de uma igreja, registrado no rol de membros da igreja, ter nascido num berço evangélico, que quer dizer que você é de Deus. Porque aquele que é de Deus matou a sua carne. Aquele que é de Deus é como Paulo mesmo diz: não sou eu mais quem vive, mas agora é Cristo vivendo em mim. Amém. Quando era eu que vivia, eu buscava satisfazer os meus desejos, as minhas vontades. Eu procurava fazer aquilo que eu tinha desejo de fazer. Hoje não. O meu desejo é agradar a Deus. Aquele que é de Cristo, o desejo dele é agradar a Deus. Por isso Jesus está dizendo: muitos tentarão entrar, mas não poderão. Por quê? Porque não entenderam ainda o que Deus quer. Deus quer e virá buscar um povo santo. Deus não vai vir buscar qualquer povo. Ah, não, mas Deus é bonzinho, afinal de contas é a graça, não é merecimento meu. Mas não é por causa disso que eu tenho que ser um relaxado, concorda? Amém. Porque quando eu descobri a graça de Deus, quando eu recebi a graça de Deus, que eu nasci de novo, hoje, qual que é o desejo daquele que realmente valoriza a comunhão com Deus? É não fazer aquilo que Deus não se agrada. Na Bíblia existem muitos exemplos entre pessoas, começa pelos reis, daqueles que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, Deus os engrandeceu. E aqueles que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, Deus se virou contra eles. E você, como igreja, você tem feito o que é reto aos olhos de Deus ou o que é mal aos olhos de Deus? Porque hoje tudo é normal. É o pastor que casa 3, 4 vezes. É a pessoa que está no altar, mas não tem uma vida em comunhão com Deus. É a pessoa que tem o nome de crente, mas não vive como crente. Irmãos, enquanto a sua carne dominar você, você não pode dizer que entrou pela porta. Enquanto você não tiver, você tem que perceber, porque aonde estiver o vosso coração, aí também estará o quê? Ou aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o quê? O seu coração. Quer dizer, aquilo que eu mais dou valor, eu vou aplicar o meu coração àquilo. E hoje nós vemos o quê? Uma igreja sem compromisso, uma igreja como falo, não como as 4 paredes aqui é o lugar de adoração, mas como igreja. Ah, eu não preciso ir na igreja, porque eu sou o templo de Deus. Como é que pode falar que tem Deus, mas não tem desejo de estar no lugar para adorar a Deus? Um lugar santo, uma igreja, onde a Assembleia dos Santos se reúne com o propósito de aprender a palavra de Deus, de adorar a Deus. Como é que pode falar que é o templo do Espírito Santo se não tem desejo de buscar a Deus?
Ah, eu busco Deus em casa. Além de tudo, é mentiroso. Porque dentro do templo não é igual em casa. Aqui não tem nada para te atrapalhar, não tem um filho para te pedir alguma coisa para comer, ou tem? Não tem ninguém batendo na porta da tua casa para quebrar o seu momento de oração com Deus? Não tem, porque muitas vezes em casa nós não temos condição de tirar um tempo para Deus de verdade, sim ou não? Amém. Porque ali a gente está preocupado, a mulher está preocupada com seus afazeres, está preocupada com as coisas, com o seu cotidiano. Não, eu tenho que fazer almoço para mandar meu filho para a escola, eu tenho que lavar o uniforme do meu marido, eu tenho isso, eu tenho aquilo, sim ou não? Amém. Isso quando a carne não pende para as coisas da carne. Ficar grudado na frente da televisão, na frente do celular, do computador. Está lá. Está no Facebook, está servindo a Deus no Facebook. Está na frente da televisão, está servindo a Deus como? Tirou um momento para Deus como? Ah, o momento que tiro para Deus é 15 minutos antes de eu dormir. Isso se for 15 minutos, né? Tem gente que só fala obrigado Deus e acabou. Então, essa porta é difícil, porque muitas pessoas não querem crucificar a sua carne, não quer se despojar do velho homem, e aí quer usar a palavra graça para se enganar com falsos discursos. Jesus está falando que a coisa aqui não é para qualquer um, sim ou não? Jesus está dizendo aqui, olha, procure, esforce-se. O que quer dizer esforço? É você colocar uma força a mais, esforçar, ir além. Na sua é a mesma coisa, esforce-se? O 22, é o 24, desculpa. Façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. Façam tudo. Isso quer dizer o quê? É facilidade? A Bíblia fala em Mateus que desde o tempo de João Batista até agora, as pessoas faz violência para entrar no reino de Deus. Mas só aqueles que se esforçam vão se apoderar-se dele. Amém? Amém. Só quem se esforça. A graça veio para abreviar o nosso caminho, mas tem a nossa parte. Deus fez aquilo que não era possível nós fazermos, que ninguém aqui conseguiria pagar o preço pelos seus pecados. Deus pagou, dando o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz. Amém? E agora o meu preço é fazer morrer a minha carne dia após dia. Amém? Amém. É fazer morrer a minha carne. Hoje você está aqui porque você trocou, você fez a sua carne morrer, porque a carne queria estar onde agora? Na cama. Poxa, é domingo, eu trabalhei a semana inteira, eu dei duro a semana inteira, eu vou dormir até mais tarde. A carne não quer isso? Vou aproveitar para passear, porque eu só tenho um domingo. Não, mas você falou, não, carne. O que vai prevalecer aqui é o Espírito que é Deus. Amém. Você não manda na minha vida. Amém. Não somos mais dirigidos, não podemos aceitar ser dominados mais pela carne. Paulo fala em Romanos: a quem você se oferece para servir, escravo será. Da carne para a morte e do Espírito para a vida eterna. Amém? Amém. Então, as pessoas ficam aí. Aí ele diz assim, vamos voltar lá no versículo 25. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e do lado de fora começar a desabater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Eu nem sei de onde vocês são. Aí, olha só para vocês verem a palavra de Deus como é tremendo.
então direis: comemos e bebemos na tua presença. Quer dizer, Senhor, nós participávamos da Santa Ceia, nós comíamos e bebíamos na sua presença. O Senhor não se lembra quantas vezes eu estive lá na igreja? Aí então direis: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinastes nas nossas ruas. Ele, porém, vos responderá: digo-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais o mal, a iniquidade. Você, apartai de mim, você que nunca teve intimidade comigo, que nunca você esteve na minha presença de fato. Irmãos, tem pessoas que estão na igreja, mas nunca estiveram na presença de Deus. Tem pastores que estão há 30, 40 anos em cima de altar, mas nunca estiveram na presença de Deus. Até mesmo um pastor de um ministério que eu participava, ele pregava a palavra, mas ele não acreditava na Bíblia. Aí perguntava para ele: então por que você está pregando a palavra? Por que você está fazendo a obra de Deus? É porque aqui eu ganho a vida, eu tenho um salário. Imagine só, irmão, uma pessoa que está em cima do altar pregando a palavra e não crê na palavra, e tem aqui como uma profissão. Olha, está cheio de gente assim. Amém. Está cheio de gente assim. Tem pessoas que estão na igreja, não é por causa de ter um encontro com Deus. Estão na igreja por causa que quer a cura, quer um carro, quer arrumar um marido ou uma mulher, ou não é verdade? Está na igreja porque quer ficar rico. Irmãos, e não é esse o propósito. Deus abençoa, eu creio na prosperidade. Amém. Eu creio na cura. Amém. Eu creio. Mas, irmãos, isso não é o primordial. Pode ser o que trouxe você até a Cristo, mas na hora que a pessoa realmente tem um encontro com Deus, isso vai ficar em segundo plano, porque a paz que ela vai ter vai exceder todo o entendimento. Amém? Amém? A paz que a pessoa que encontrou a Cristo vai ter, vai exceder todo o entendimento. Aquela formiga que tirava a paz dela não vai tirar mais, ou o elefante que tirava a paz dela não vai tirar mais. Por quê? Porque agora ela tem Cristo, ela tem um Consolador, que é o Espírito Santo, ela tem aquele que intercede por ela com gemidos inexprimíveis. Amém? Ela pode falar, como Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Ela pode falar como Davi falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, veja bem, não é assim como as pessoas vivem por aí. Não, é graça, é graça. Uma vez salvo, salvo para sempre. O que nós lemos aqui, as palavras de Jesus, é isso que entendemos? Irmão, o criminoso, ele pagou o seu crime, ficou preso durante 10, 15, 20, 30 anos. Ele não deve mais nada para a justiça. Mas se ele cometer de novo o crime? Aqueles que vivem aí dizendo a carne é fraca, deixa eu dizer para você, em Hebreus, eu quero que você abra em Hebreus, não seja enganado, não seja enganada. Deixa eu pegar aqui o versículo. Olha aqui, tem gente que fala que uma vez salvo, salvo para sempre. Hebreus capítulo 6. Vamos ver
se é isso que diz aqui. Eu nunca encontrei na Bíblia essa palavra, uma vez salvo, salvo para sempre. Alguém encontrou essa palavra na Bíblia? São esses famosos aí, né, profetas do novo milênio, que parece que a Bíblia foi descoberta agora. E eles encontram tanta facilidade aqui que, poxa, os nossos irmãos do passado só perderam tempo em servir a Deus. Eles perderam tempo em preferir morrer, ser decapitado, ser jogado para leões famintos dentro da arena. Perderam tempo, perderam a vida toda. Não, eles não negaram a sua fé. Igual muitas pessoas têm negado a sua fé, têm trocado a sua bênção por um pratinho de lentilha do diabo, por meia hora de prazer, por um dinheiro fácil. Olha aí para aqueles que acham que uma vez salvo, salvo para lá. A Bíblia não diz isso. Versículo 4. É impossível. O que quer dizer impossível? Não tem, acabou, não tem jeito, é impossível. Que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, porque, de novo, estão crucificando para si mesmos os filhos de Deus e expondo à desonra, ao vitupério. É impossível. Não deixe ser enganado. Não, mas isso aqui não quer dizer isso. Quer dizer o quê? A pessoa foi iluminada. Quem que iluminou ela? Jesus. A pessoa provou. Ela foi participante. Provou do dom celestial. Foi participante do Espírito Santo. Experimentou a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Aí voltaram a costa para Deus. É impossível. Isso quer dizer o que, meu irmão? Se você não tomar conta da sua salvação, você não vai chegar nem perto da porta do céu. O céu o céu que você vai chegar no céu da boca da onça, mas não no céu onde a igreja de Jesus vai morar. Amém. Então não tem conversa, irmão, com Deus. O que a Bíblia diz? É sim, sim. Não, não. O que passou disso é procedência de quem? Aí o diabo está aí na orelha do crente. Não, olha, isso não tem problema. Deus sabe. Deus sabe. E como sabe? Deus sabe até o íntimo do meu sentimento, do meu pensamento. Deus sabe o meu segredo mais oculto que eu tenho dentro de mim. Deus sabe o que você esconde no seu coração. E você não tem temor, não tem medo, não? Irmãos, como diz o salmista, Deus odeia duplicidade. A pessoa que tem dupla personalidade, de dia vive uma vida mundana, à noite quer ser crente dentro da igreja. Ou você é ou não é. O diabo não respeita título, o diabo não respeita aparência. O diabo respeita aquele que teme a Deus. Paulo estava lá, Deus fazendo pelas mãos de Paulo extraordinários milagres e maravilhas. Aí veio os 7 filhos de César expulsar demônio. Olha, tu viste o Paulo? Vamos lá. Pegou um endemoniado lá. Eu vos conjuro no nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio olhou para ele e falou: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas quem são vocês? Irmão, nem o demônio reconheceu aqueles homens como autoridade espiritual. Você acha que Deus vai reconhecer? O demônio pegou eles, mas bateu